Eu sou Maria Antônia, mas para a minha tia, Dona Fátima, eu me tornei apenas a sombra, a praga, a assassina, a neta ingrata que, segundo ela, havia tirado o bem mais precioso daquela casa alentejana. A vida do meu avô, Manuel. Viana do Castelo, a cidade onde nasci, com os seus coloridos barcos moliceiros e a romaria da Senhora da Agonia, sempre foi o meu porto seguro. Um lugar onde as casas se vestem de azulejos vibrantes e o cheiro a mar e a sardinha assada permeia as ruas estreitas. Mas naquele verão, Viana transformou-se no meu purgatório particular. Meu avô Manuel não era apenas um avô. Ele era a âncora de toda a nossa família. Um homem que tinha a sabedoria da terra e o sorriso largo dos navegadores. Ele me ensinou a diferença entre um vinho verde e um vinho tinto, a complexidade da filigrana e a importância de nunca fugir a um duelo de provérbios. Ele era o meu melhor amigo, e foi sob a minha guarda, ou pelo menos assim parecia, que ele nos deixou. Ele sofreu um colapso repentino. Um AVC, disseram os médicos, fulminante, enquanto eu preparava a sua canja favorita na cozinha. A tia Fátima, a filha mais velha, que se considerava a única herdeira moral do meu avô, chegou ao hospital como um ciclone. Os seus olhos, normalmente gentis, estavam injetados de dor, mas também de uma fúria dirigida, cruel e implacável. Foi ali, no corredor frio e asséptico, que a bomba explodiu. A minha tia apontou o dedo para mim com uma precisão cirúrgica que só o ódio mais visceral consegue alcançar, e gritou alto o suficiente para que médicos, enfermeiros e outras famílias em luto ouvissem. Foi culpa tua, Maria Antônia. Tu o negligenciaste. Tu o mataste com a tua vida desregrada e o teu descuido. Naquele momento, o chão desapareceu sob os meus pés. A acusação não era apenas verbal. Era um veneno que se espalhava pelas veias da família, transformando o luto em inquisição. Ela me culpava por ter saído para estudar em Coimbra, por ter uma vida independente, por não ter me dedicado a tempo integral ao cuidado do avô. Na sua mente, a ausência de dedicação era equivalente a um ato criminoso. E o pior, a semente da dúvida foi plantada em todos. As festas de São João, que deveriam ser um momento de celebração e união, transformaram-se em sussurros. A minha prima, a Tânia, que sempre foi a minha confidente, mal conseguia olhar para mim. Os tios desviavam o olhar quando eu passava. Eu estava isolada na minha própria casa, a minha reputação feita em cacos, como um prato de porcelana atirado ao chão da Praça da República. O único conforto era o pensamento de que eu havia feito tudo o que podia. Mas como provar isso quando o grito de dor da minha tia ecoava mais alto que a minha verdade? A vingança que nasceu em mim não era o desejo de mal, mas a sede de limpar o meu nome, de desenterrar a verdade que a dor e o ressentimento da Fátima enterraram debaixo de mentiras. E para isso, eu sabia que teria de mergulhar nos últimos dias do meu avô, naquilo que aconteceu antes daquele colapso, algo que todos, inclusive a Fátima, pareciam querer ignorar, talvez até mesmo por conveniência, por medo ou simplesmente por ganância. Eu precisava de uma prova, de um testemunho, de algo que quebrasse a muralha de ódio que a minha própria família construiu à minha volta. E o meu instinto dizia que a resposta estava muito além das palavras cruéis da minha tia, e muito mais perto do meu avô do que eu poderia imaginar. A romaria de Nossa Senhora da Agonia estava próxima, e eu jurei que antes da procissão da Senhora do Navio, a minha verdade viria à tona. E é sobre essa verdade que eu vos peço. Antes de continuarmos com o peso desta acusação, antes que eu mostre como a Fátima virou a minha vida num inferno, cliquem no botão de gosto e subscrevam este canal. Acreditem, esta história é muito mais polêmica e agressiva do que parece, e vocês não vão querer perder a prova final que desmascara quem realmente manipulou o destino do meu avô. A vossa ajuda é o meu combustível para chegar ao fim desta vingança. A minha vingança silenciosa começou na forma de uma investigação. Eu não procurava um crime, mas a prova da minha inocência em meio a um luto corrompido. Viana do Castelo, embora bela, é uma cidade onde segredos têm a longevidade dos seus castelos medievais. O nosso avô morava numa casa de família na freguesia de Dark, um local tranquilo, famoso pelas vistas para o estuário do Rio Lima. A casa, antiga e cheia de memórias, tornou-se o palco da minha busca. A tia Fátima, que se mudou para lá temporariamente após a morte do avô, comportava-se como a nova matriarca, trocando os azulejos da cozinha por mármore frio e jogando fora tudo o que ela considerava velharia desnecessária, incluindo alguns dos cadernos de anotações do avô. Eu precisava ser cirúrgica como um pescador a escolher o melhor robalo no cais. O meu avô tinha uma rotina que ele seguia com a precisão de um relógio suíço,
apesar da idade e da saúde frágil. A sua medicação era o ponto crucial, e a tia Fátima tinha se encarregado dela nas últimas semanas, quando a sua saúde piorou. Lembro-me claramente do dia em que o meu avô me disse, com uma ponta de mistério nos olhos: Maria Antônia, a Fátima tem me dado uns comprimidos novos. Diz que são para dormir melhor. Mas sinto-me estranho, mais lento, como um caracol na calçada. Na altura, achei que era apenas a medicação pesada, mas agora, sob a sombra da acusação, essa frase ecoava como um sino rachado. A minha tia, a Fátima, tem uma obsessão por herança. Meu avô era um homem modesto, mas a nossa casa em Dark, e mais importante, um pequeno terreno na margem do rio Lima, onde a feira de São Mateus acontece, era um tesouro. Ela sempre quis o terreno para abrir um negócio de souvenirs para turistas. O avô sempre recusou. Ele dizia: Este chão tem alma, Fátima. Não é para vender bugigangas. O testamento, que todos sabiam estar guardado no cofre antigo da sala, era a chave de tudo. E a tia Fátima, com a sua nova postura de guardiã da casa, proibia que alguém se aproximasse dele. Eu precisava de um plano que fosse tão subtil quanto o trabalho de um filigranista. Usei as festas de São João no Porto como desculpa. Eu disse que iria passar o fim de semana lá para esfriar a cabeça e evitar o clima tenso em Viana. A Fátima, aliviada por se ver livre de mim, relaxou a guarda. Mas em vez do Porto, eu fui para o bairro antigo de Santa Maria Maior. Sabia que o ferreiro, o Tiago, era o único que conseguia abrir o cofre sem o avô se aperceber. Ele me devia um favor antigo, de quando ajudei a sua neta com uma bolsa de estudos. Cheguei à casa de Dark sob o manto da noite. O Tiago era rápido e silencioso. Em 5 minutos, a porta de ferro do cofre estava entreaberta. Lá dentro, o testamento. O documento era claro. O terreno do Rio Lima seria dividido em partes iguais para mim e para a Tânia, a neta de quem ele mais gostava. E a casa ficaria para a Fátima, sob a condição de ela cuidar da manutenção dos azulejos originais. Mas o que me fez gelar foi o anexo. Uma cláusula secreta. Uma carta, escrita à mão pelo meu avô, datada de apenas 3 dias antes do colapso. A letra tremia, mas o conteúdo era cristalino. Ele falava de um medo estranho de dormir e mencionava que a Fátima o estava a obrigar a tomar a medicação do sono, mesmo quando ele dizia que não precisava. No final, ele escreveu, num tom de desespero: Se algo me acontecer, Maria Antônia, procura a enfermeira que me visita. Ela sabe, a enfermeira Eliana. O avô, temendo a sua própria filha, tinha me deixado um mapa para a verdade, uma pista codificada na sua última angústia. Eu tirei uma foto de tudo e fechei o cofre. O meu coração batia como os bombos da procissão. Eu tinha a chave da vingança, mas a vingança tinha um preço. Eu teria de enfrentar não só a Fátima, mas também o segredo que a enfermeira Eliana guardava. Um segredo que, eu sabia, iria destruir a vida de todos na família, e não apenas a minha. A busca pela enfermeira Eliana levou-me a cruzar Viana do Castelo de forma obsessiva. O meu avô tinha preferido cuidados domiciliários nos últimos meses, e o nome da agência nunca foi falado abertamente, apenas a enfermeira que vem à tarde. A Fátima, é claro, alegava que a agência era de fora, difícil de contactar, um obstáculo criado para proteger a sua mentira. Eu usei a minha rede de contactos de Coimbra, ligando para antigos colegas de medicina, pedindo para que investigassem os registros de saúde em Dark nos últimos 6 meses. Nada. A Eliana era um fantasma. Decidi então usar a minha única vantagem, a Romaria da Senhora da Agonia, que se aproximava. O meu avô adorava a Romaria. A procissão da Senhora do Navio era o evento mais importante para ele, a celebração da fé dos pescadores e da nossa identidade vianense. Eu sabia que a Fátima estaria lá, ostentando as suas joias, a tentar consolidar a sua imagem de filha enlutada e virtuosa. E foi aí que me ocorreu. O meu avô era um homem de tradições, e a Eliana, se fazia parte da vida dele, teria de estar ligada a algo que ele valorizava, algo local. Os últimos dias dele eram uma obsessão para mim. O avô gostava de ir à confeitaria Natália, perto do santuário de Santa Luzia, para tomar o seu pequeno almoço. Um pastel de nata e um café. Fui lá todos os dias, a observar, à espera de um sinal. Nada. Mas o meu instinto gritava que a Eliana não era uma enfermeira de agência. Era alguém local que o meu avô conhecia e confiava. Eu comecei a procurar nas lojas de filigrana, naquelas ourivezarias que ele tanto prezava.
E foi na ourivesaria Ouro do Minho, no centro histórico, que encontrei a primeira migalha de pão. A Dei Conceição, a ourives mais antiga, olhou para mim com pena. Oh, Maria Antônia, o seu avô era um homem tão bom. A Fátima anda a dizer coisas muito feias de si. Eu respirei fundo e fui direta ao assunto. Dona Conceição? O avô mencionou-lhe a enfermeira Eliana? A velha ourives baixou a voz, os olhos fixos num brinco de rainha que estava a limpar. A Eliana? Sim, a Eliana Costa. Ela é da terra. Trabalha no lar de idosos de Monserrate, mas fazia turnos privados para complementar o ordenado. O seu avô gostava muito dela. Ela é uma boa rapariga. Monserrate. Um lar de idosos pequeno, fora do circuito, que eu nunca teria procurado. A Fátima tinha distorcido a informação para me manter longe. A verdade, muitas vezes, esconde-se no mais óbvio, e a Fátima, com o seu complexo de superioridade, nunca pensaria que uma simples ourives pudesse ter a chave. A minha busca passou de desesperada a focada. Fui diretamente ao lar de Monserrate. A Eliana não estava lá. Tinha saído para o almoço. Deixei um bilhete urgente, dizendo que era sobre o segredo do avô Manuel e a medicação. A romaria começava na sexta-feira. Era quarta. O tempo estava a esgotar-se. Eu tinha de a encontrar antes que a Fátima percebesse o meu jogo. A ansiedade era palpável, como a névoa que desce sobre o castelo de Santiago da Barra. A minha vingança não era mais apenas pela minha inocência. Era pela dignidade do meu avô. A carta, as suas palavras, o seu medo, tudo indicava que a Fátima tinha feito mais do que apenas negligenciar. Ela tinha, possivelmente, acelerado o fim do nosso avô para reclamar o que lhe era devido. Eu precisava da Eliana para dar voz àquelas palavras escritas à mão. Eu precisava de uma testemunha. A espera pela Eliana foi um tormento. Voltei ao lar de Monserrate na quinta-feira, véspera da romaria, com o coração a palpitar. Desta vez, ela estava lá, numa pausa, sentada sozinha num banco do jardim, com os olhos vermelhos e cansados. O meu bilhete tinha assustado. Ela estava pálida, com a tez da quem guarda um segredo demasiado pesado. Maria Antônia, eu li a sua nota. Eu não devia estar a falar disto. A sua voz era um sussurro, cheio de culpa e receio. Aproximei-me, os meus olhos fixos nos dela. Não havia tempo para rodeios. Eliana, o meu avô deixou-me uma carta. Ele falou da medicação, do medo de dormir. Ele disse para eu a procurar. A minha tia, a Fátima, acusou-me de o ter matado. Por favor, diga-me a verdade. O que é que se passava? A Eliana engoliu em seco. Olhou para a entrada do lar, como se temesse que a Fátima pudesse aparecer a qualquer momento, envolta nos seus luxuosos trajes e na sua maldade disfarçada de luto. A dona Fátima, ela começou a dispensar-me. Dizia que o avô precisava de silêncio, de repouso total. Mas não era verdade. O avô Manuel estava a ficar confuso, sim, mas estava bem. A Fátima começou a misturar comprimidos no chá dele. Comprimidos dela, para a ansiedade. Ela dizia que era para o acalmar, mas a dose era excessiva para a idade dele. Eu avisei a Maria Antônia. Avisei-a que era perigoso, que ela estava a sedá-lo. Senti a cabeça a girar. Sedá-lo. Não era negligência. Era manipulação. Um envenenamento lento, disfarçado de cuidado. A Fátima estava a encurtar a vida do pai para herdar o terreno. A revelação era chocante, mas faltava o detalhe cirúrgico. Mas o que aconteceu no dia em que ele teve o AVC, Eliana? O que é que ela fez? A enfermeira Eliana começou a chorar, a sua voz embargada. Eu fui lá de manhã, Maria Antônia. A Fátima tinha ido à feira. O seu avô estava muito fraco, sonolento. Ele disse-me que a Fátima, na noite anterior, zangada porque ele se recusou a assinar os papéis do terreno, esmagou 5 dos comprimidos fortes de ansiedade na sua sopa e obrigou-o a comer. Ele recusou e ela empurrou-o. Não forte, mas o suficiente para ele bater a cabeça na mesa. Ele desmaiou por um momento, mas depois acordou, assustado. Ela deu-lhe a sopa à força. Ele teve uma discussão terrível com ela. E por causa da discussão, ele estava tão agitado, tão ansioso, que ela deu-lhe mais comprimidos para o acalmar. O AVC foi a mistura. O estresse, a queda e a overdose da medicação que não era dele. A Fátima fez tudo para o silenciar e para se ver livre dele. A vingança, que até então era fria, tornou-se gelada. Eu não tinha apenas a prova da minha inocência. Eu tinha a prova de que a minha tia era uma criminosa, uma assassina gananciosa. A imagem dela, a gritar a minha culpa no hospital,
enquanto ela própria tinha as mãos manchadas, era nauseante. A minha primeira reação foi a ira mais pura. Ligar para a polícia, expor tudo, destruir a vida dela, tal como ela tentou destruir a minha. Mas lembrei-me das palavras do meu avô na carta. A vingança é um caldo amargo, minha neta. A tua força está na verdade, não no ódio. A romaria começava amanhã. O palco estava montado. Eu tinha um plano muito melhor do que a polícia. A verdade pública e irrevogável que a forçaria a confrontar a sua própria escuridão diante de toda a cidade, no local mais sagrado. A romaria da Senhora da Agonia era a moldura perfeita para a minha vingança. A sexta-feira chegou envolta em cheiro a queimadas, rojões e o som alegre dos gigantones e cabeçudos a dançar nas ruas de Viana. As mulheres, em todo o seu esplendor, vestiam os seus deslumbrantes trajes de mordoma, exibindo o ouro de família que era o orgulho do Minho. A Fátima não era diferente. Ela usava o seu mais rico traje, com filigrana dourada a brilhar ao sol, a caminhar na procissão como se fosse a própria rainha do luto, a receber os pêsames e a solidariedade de todos. Eu estava lá, misturada na multidão, vestida de preto, uma figura sombria a observar o espetáculo da hipocrisia. A Eliana estava comigo, escondida no Palácio da Bandeira, de onde se podia observar a procissão, mas fora da vista imediata da Fátima. Ela estava aterrorizada, mas comprometida. Ela gravou o seu depoimento no meu telemóvel, em que narrava, com detalhes frios, a overdose forçada e a queda do meu avô. O meu plano era simples. Na missa solene, que aconteceria na igreja da Senhora da Agonia, antes da procissão, no momento de maior silêncio e devoção, eu iria agir. O meu objetivo não era a destruição total. Era forçar um confronto público, uma confissão que quebrasse a sua armadura de santa. Eu entrei na igreja, que estava abarrotada de gente. Consegui um lugar perto do altar, onde a Fátima e o resto da família estavam sentados nas primeiras filas. O ambiente era de solenidade profunda. O som do órgão enchia a nave, a incenso no ar e a luz a entrar pelos vitrais. Quando o padre começou o sermão, falando sobre a importância da verdade e do perdão, eu levantei-me. A Fátima viu-me e os seus olhos dilataram-se de imediato, a cor a fugir-lhe do rosto. Ela tentou fazer um sinal para eu me sentar, mas eu estava determinada. Subi os degraus até ao púlpito. O padre, confuso, parou o sermão. Toda a igreja estava em silêncio absoluto. Era um momento de curiosidade e agressividade que parou Viana do Castelo. Os olhares de centenas de pessoas estavam fixos em mim. A minha voz, quando comecei a falar, era clara e firme, apesar do medo. Eu não sou uma assassina, comecei eu. Fui acusada aqui, perante todos, de ter causado a morte do meu avô Manuel. Eu vim a este lugar sagrado para dizer a verdade. A Fátima levantou-se furiosa. Sai daí, Maria Antônia! Estás a profanar este lugar! Estás louca! O padre tentou intervir, mas eu não o deixei. Fátima, disse eu, o seu nome ecoando na igreja. Eu encontrei a carta do avô e encontrei a enfermeira Eliana. O nome da Eliana atingiu-a como um trovão. Ela parou de gritar. O pânico era visível. Ela sabia que eu tinha as provas. Eu continuei, não para acusar a Fátima diretamente ali, mas para criar a dúvida, o suficiente para a derrubar. A verdade é que o meu avô foi sedado com medicação que não era dele. A verdade é que ele foi forçado a comer essa medicação para assinar um papel. A verdade é que ele teve uma queda na casa dele, na véspera de morrer, e a pessoa que o devia proteger fê-lo cair e deu-lhe uma dose letal para o calar. Não apontei o dedo, mas os olhos de todos na igreja estavam nela. O ouro da Fátima, que segundos antes brilhava com orgulho, parecia agora um fardo pesado de culpa. A Fátima, pela primeira vez na vida, estava em choque. Ela cambaleou, as suas mãos a tremerem na frente da família. Eu desci do púlpito e olhei-a nos olhos, numa agressividade silenciosa, mas carregada da verdade. O padre, recuperado, pediu silêncio e tentou acalmar a situação. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada em solo fértil, na frente de toda a cidade de Viana do Castelo, no auge da romaria, no momento mais importante da sua vida pública. Eu tinha-a encurralado, mas o que aconteceu a seguir foi a parte mais inesperada. O silêncio na igreja era ensurdecedor. A Fátima, despojada de toda a sua altivez, parecia ter envelhecido 20 anos em 5 segundos. Ela tentou fugir, mas a multidão de fiéis, agora transformada em júri popular, bloqueou-lhe a saída. A família, incluindo a Tânia e os tios, estava paralisada entre a lealdade e o terror da verdade exposta. O padre, com uma voz de autoridade, pediu que todos se acalmassem.
A Fátima olhou para mim. Os seus olhos cheios de ódio, mas também de uma dor antiga, uma que eu nunca tinha visto. O seu traje de mordoma, o símbolo do seu status, parecia agora uma farda de penitência. Eu entreguei-lhe a carta do avô, a cópia da minha foto e o telemóvel com o áudio da Eliana. O meu objetivo não era o escândalo final, mas a confissão. Eu queria que ela olhasse para a sua própria imagem refletida no espelho da verdade. A Fátima começou a ler a carta do avô, e à medida que as suas palavras, cheias de medo, passavam pelos seus olhos, a sua fúria esvaiu-se. O ódio deu lugar a um soluço gutural, que quebrou a solenidade da igreja. Ela atirou a carta ao chão, agarrou-se ao seu colar de ouro e gritou: "Não para mim, mas para o altar, para Deus, para a Senhora da Agonia." Sim, é verdade. Eu estava cansada. Cansada de ser a filha que se sacrificava. Eu queria o meu quinhão. Ele sempre preferiu a Maria Antônia. Sempre. Eu precisava do terreno para começar a minha vida, para ter o meu negócio, para ter o meu valor. Ele nunca me deu o que eu merecia. O grito dela era uma mistura de inveja, frustração e desespero. Ela não confessou a intenção de o matar, mas a intenção de o sedar para o silenciar, para o manipular, o que no fim foi o mesmo. O caos estava instalado. O padre tentou levar a Fátima para a sacristia, mas o peso da verdade era demasiado grande. A minha vingança, que eu planeei para ser a minha libertação, transformou-se num espetáculo trágico, expondo a podridão que existia por baixo dos azulejos e da filigrana. Eu tinha ganho. O meu nome estava limpo. A Fátima estava desmascarada, a sua vida pública e familiar em ruínas. A minha satisfação, no entanto, durou apenas um instante. Ao vê-la ali, a chorar incontrolavelmente, desfigurada pela dor da sua própria ganância, eu não senti vitória, mas uma tristeza profunda, a perceber que o meu avô não foi a única vítima. A Fátima era uma vítima do seu próprio ressentimento, do seu complexo de inferioridade e da pressão de ser a boa filha, que nunca se sentiu amada o suficiente. O meu avô sabia disso. Ele tinha escrito na carta: "A Fátima tem um coração ferido, Maria Antônia. A sua raiva é um pedido de socorro. Não te vingues dela, cura-a. A verdadeira riqueza está em saberes perdoar o que não se consegue esquecer. O meu avô tinha me dado um último desafio: a vingança através do perdão. O final desta história não aconteceu com a prisão da Fátima, mas sim com o silêncio que se seguiu à sua confissão de manipulação. A polícia foi chamada, o depoimento da Eliana foi levado em conta, mas a Fátima não foi acusada de homicídio, e sim de administração indevida de medicamentos e violência doméstica, o que a levou a um processo civil e a uma profunda humilhação pública. O meu nome foi limpo oficialmente. A Tânia, a minha prima, veio ter comigo, os olhos cheios de lágrimas, e pediu perdão por ter duvidado. O resto da família, envergonhada, afastou-se da Fátima. O meu objetivo de vingança estava completo, mas a dor da Fátima continuava a ecoar no meu peito, não como a satisfação da vitória, mas como a prova de que o ódio nos consome a todos. Lembrei-me das palavras do meu avô. A minha vingança precisava de ser criativa e de promover a mudança. Uma semana depois da romaria, encontrei a Fátima na casa de Dark. Ela estava a empacotar as suas coisas. O terreno do Rio Lima seria vendido, e o dinheiro do meu quinhão e do quinhão da Tânia seria doado para o lar de idosos de Monserrate. A Fátima estava a caminho de um colapso. Ela olhou para mim, esperando um último ataque, um sermão ou a humilhação final. Mas eu não o fiz. Sentei-me ao seu lado, no sofá, perto do cofre vazio. "Fátima", disse eu calmamente, "o avô deixou a casa para ti, mas com a condição de manteres os azulejos originais. Tu ias arrancá-los." Ela balançou a cabeça derrotada. "Eu não ligo para azulejos, Maria Antônia. Eu ligo para o dinheiro. Eu queria ser reconhecida, ter algo só meu. Eu tirei da minha mala o meu diploma de Coimbra. Eu estudei arquitetura. E sei que esta casa é um diamante. Os azulejos que o avô te pediu para proteger são peças do século XVII, Fátima. Têm um valor inestimável. Um museu em Lisboa estava interessado em comprá-los, mas o avô sempre recusou, porque ele queria que ficassem aqui. Se tu os restaures, a casa quintuplica de valor. E tens um negócio, um turismo de habitação que se paga sozinho com o valor histórico." A Fátima olhou para mim incrédula. "Por que me estás a dizer isto? Tu devias querer-me na rua." "Porque o avô te amava", respondi eu. "Ele queria que tu te encontrasses. Ele queria que tu fosses a guardiã de algo valioso e não a destruidora."
A tua verdadeira riqueza não é o terreno. É o que está aqui dentro. O teu passado, a tua identidade. Eu não vou vender o meu quinhão. Vou dá-lo, mas não para o lar. Vou dá-lo para financiarmos a renovação dos azulejos e tu vais gerir o turismo de habitação. Vais honrar a memória do avô. A minha vingança criativa não foi a destruição, mas a redenção. Eu dei-lhe o caminho para a mudança de vida, a oportunidade de construir a sua própria riqueza baseada no valor e no perdão, e não na ganância e na mentira. Ela chorou, não de raiva, mas de alívio. Aceitou. Hoje, a casa de Dark é o solar dos azulejos, um dos mais belos turismos de habitação de Viana. A Fátima é a proprietária. Ela mudou de vida. Ela parou de invejar o meu avô e a mim e começou a valorizar o que ele lhe tinha deixado, a casa e a sua própria oportunidade de se reinventar. Eu visitei-a no último dia da Romaria, na Praça da República. Não vestia ouro. Apenas um vestido simples, mas com o sorriso mais genuíno que lhe vi na vida. Ela abraçou-me, e nesse abraço silencioso, eu soube que a minha vingança tinha sido a mais doce de todas. Não a destruição de uma vida, mas a construção de uma nova. Uma que o meu avô teria tido orgulho de ver. E esta é a minha história. A história de como a verdade e o perdão, no final, são sempre mais poderosos que o ódio. Se esta viragem inesperada no final vos fascinou e vos fez refletir, subscrevam o canal e ativem as notificações, porque todas as semanas há uma nova história com um final surpreendente. Mas agora, eu quero saber o que vocês acham. Se vocês estivessem no meu lugar com a prova na mão, teriam escolhido a vingança total ou a oportunidade de transformação da vida da Fátima? Deixem a vossa opinião nos comentários. Eu vou ler tudo.